Bom dia, crianças do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu acho que essa hora já deu para todo mundo acordar, né? Já passou aí das 9. Meu nome é Regiane, para quem ainda não me conhece. Não estou sozinha, estou aqui com o professor Wagner, que vai me ajudar nessa aula. Bom dia, galerinha do segundo ano. Já levanta, escova o dente, já esteja pronto aí, hein? Aliás, eu espero que essa hora eles já tenham feito tudo isso. Né? Lembrando que aqui em São Paulo é feriado, mas nas outras cidades não, então a aula continua aí normalmente. Vamos começar lembrando que a gente tem que sempre colocar o nome da nossa escola ali no caderno. Deixar todos esses registros para quando a gente voltar lá para a escola, né, a professora vai bater o olho, tem lá o seu nome da escola, o dia, quando você assistiu a aula, o registro que foi feito. Deixar tudo arrumadinho ali no caderno para que você não se perca e nem a professora quando você voltar. Aqui cada um vai colocar o nome da sua escola. Pode ir colocando aí no chat, que daí o Wagner vai falando. Já estão colocando? Que bom! E Dr. Luiz Arrobas Martins, professora Roselena. O Arrobas, a gente conhece ali, é próximo de onde a gente trabalha. Lá em Bauru, Maria José Salvador Filardi. Bauru, o que mais? Temos bastante, hein? E João Francisco, lá Escola Joaquim da Fonseca, Escola Saraiva. Joaquim da Fonseca, então tem que pôr aqui, ó, Joaquim da Fonseca. Isso. E é isso. Por enquanto é só bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Pra gente lembrar, sempre lembrando do dia de hoje. Que dia é hoje, professor Wagner? Hoje é dia 21. Ah, pensei que você ia falar 20. Foi quase que ele falou 20. Eu tenho certeza que ele ia falar 20, mas tudo bem. Vamos. E a cidade que nós estamos é a cidade de São Paulo. Lembrando, olha, peguei a vermelha hoje, mas tudo bem, vamos de vermelho. São Paulo, 21 de maio, estamos no mês de maio, já passou janeiro, fevereiro, março, abril, chegamos em maio. Tá acabando, na verdade, né? Mas quase acabando. Maio de 2020. Dia da semana. Vamos relembrar, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Amanhã já é sexta. Mas fiquem em casa. Fiquem em casa. E aqui, para a gente relembrar e retomar aí um pouquinho, como é importante não esquecer o nome da sua professora ou do seu professor. Coloque todos os dias, lembre com carinho. Eles estão trabalhando muito, né? A gente tem feito os trabalhos de forma remota, né? À distância, aí essa palavra, de forma... não estamos perto de vocês, mas estamos perto, porque estamos mandando as atividades, tem as apostilas, os livros. O trabalho do professor tem sido muito, muito difícil, mas como eu coloquei aqui já ontem, é possível e aos poucos a gente vai melhorando e conseguindo chegar a todas as crianças. Tem uma aluna perguntando se é para escrever isso no caderno. Claro que é para escrever isso no caderno. Vamos deixar registrado lá o cabeçalho, né? Que a gente fala o nome da sua escola. Por isso que a gente não põe a escola aqui. Coloca, né? Só a data, a sua cidade, que nem o Wagner comentou agora de Bauru. Então põe aqui Bauru, 21 de maio de 2020. Né? E as outras cidades aí, coloca o nome da sua cidade. Não esqueçam disso. Vamos lá, matemática, né? E aqui ontem eu já mostrei para vocês, porque a gente tem todo o material, tanto do EMAI, quanto do ler e escrever, a gente tem lá o calendário, dá para ir circulando o dia. Então aqui, ó, o dia 21 pinta, circula, deixa bonitinho lá registrado, né? Se foi fazendo isso, já estão todos aí, na verdade, né? Até o dia 21 já está tudo pintadinho, ou com um círculo,
para saber em que dia nós estamos e quantos dias faltam para acabar o mês. Quantos dias faltam para acabar o mês? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. 10 dias para a gente acabar o mês de maio. Vamos lá. Preste atenção. Você irá completar as sequências seguindo as regularidades indicadas. Então, a gente colocou aqui algumas regularidades aí para a gente ir montando a organização destes números que a gente vai colocar aqui como atividade. É um pouco difícil, alguns vão achar bem fácil, mas é importante a gente ir trabalhando essas regularidades aí para não esquecer, né, como que a gente tem essas sequências, como que essas sequências se organizam. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, agora aí no chat, hein, ô Wagner? Presta atenção aí, me ajuda. Vamos lá. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí? Eu comecei, né? De quanto em quanto que eu contei? Também eles podem colocar de quanto em quanto que eu contei aqui. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei de quanto em quanto. E quais são os números que eu tenho que completar ali se eu olhar de quanto em quanto eu fui contando? Colocaram? Então, a galera respondeu o restante da sequência. Ah, já foram respondendo o restante. Mas na verdade o Matheus Lima, ele colocou de 1 em 1. Muito bem. Matheus? Matheus. Muito bem, Matheus. Eu usei a regularidade, né, de 1 em 1. Eu fui ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí os números para completar? Aí todo mundo já respondeu. Ah, já. E quem tem dificuldade? Porque tem gente que tem dificuldade. E isso faz parte da aprendizagem, pode ter dificuldade. Aliás, quem está aprendendo vai ter alguma coisa ou outra que tem dificuldade. E aí o que a gente faz quando isso acontece? Consultar, né? Vou lá na tabela, né? Vou lá na tabela, não tem problema de ficar olhando a tabela. Olha aqui, o quadro numérico. Então, eu pego lá no quadro numérico, olha a sequência. Então, a gente começou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí? 7, 8, 9. Vamos voltar lá. Então, eles já responderam, Já, né? a Ana Júlia, Manuela colocou ordem crescente. Ah, parabéns. Já leram até a pergunta. Eles são muito espertos. Olha lá. Né? Então, a gente completa aqui 7, 8... 9. E 9. E como disse muito bem, foi o Matheus, né? Foi o Matheus. De 1 em 1, eu usei essa regularidade. E aí usamos ordem crescente ou decrescente? Que é isso? Ordem crescente, decrescente. Ordem crescente, eu começo do menor número e vou para o maior. E a ordem decrescente, eu tenho um número maior e vou diminuindo, vou para o menor. A gente tem que ir recordando essas coisas. Tenho certeza que vocês já estão aí, né? Muito mais avançados do que a gente imagina, mas a gente não pode deixar de fazer nenhum detalhe para que aqueles ainda que não conseguiram irem pegando aos pouquinhos, tá bom? Então, muito bem, ordem o quê? Crescente. Eu fui do menor para o maior. Próxima tela. Ah lá, agora eu tenho 33, 32 e 31. E aí? Como é que fica isso? Como é que eu completo aí? Que regularidade eu usei? Usei de 1 em 1, usei de 2 em 2, que regularidade eu usei aí? Já colocaram? A Sofia, a Sofia já respondeu. O que a Sofia colocou? Que o próximo número é 30. 30. Não colocou os outros? Ainda não. Ainda não. Vou esperando, mas aí eu vou devagar aqui para chegar lá no quadro. Ou já mas foi? agora a galera já respondeu. já decrescente. Ah, eles foram no decrescente, mas eles... E aqui, ó? E o que é para completar? Ainda não, só colocaram 30, 30, 30, 30. Um monte de 30, um monte de 30, pessoal. Só 30. Então, ó, vamos aqui, ó. 33, 32, 31. Eu tô diminuindo. Tô diminuindo. 31,
30 eles já colocaram. E Já. depois? Agora já respondeu. Próximo número, 29. 29, 20... 8. Hã? Ó, o Arthur, ele colocou a sequência todinha. 28, 27, 26, 25, 24 e 23. Isso, olha lá. 30, 29, 28, 27, 26, 25 e 24. Se eu tenho dificuldade ainda, eu posso ir aonde? No quadro de números. Quero ver escrever aí. Quadro numérico. Olha, venho aqui, né? E olho para a linha, só que daí eu vou ler ao contrário, para poder completar, porque a gente fez em outra ordem. Vocês já escreveram a ordem? Já, decrescente, decrescente. Então, perfeito. Vou lá e coloco certinho, né? Que a gente foi, na verdade, do 30. E aí eu vou lá, ó. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Certo? Vou completar. Eles estão rápidos, hein? Estão. Estão muito rápidos. Acordaram bem. Olha lá. 29, 28. Vamos pôr o tracinho aqui, né? Para não ficar tudo grudadinho. 27, 26, 25 e 24. O que acontece muito, que os alunos do segundo ano fazem, é confundir a ordem decrescente. Porque quando a gente chega lá na casinha ali do 30, do que termina com 0, é importante sempre lembrar que quando a gente está voltando, ele vai para o 9 de novo. Ele vai voltar. Porque é a unidade. É a Eu unidade. vou olhar lá na então, unidade. precisa prestar atenção bem nesse detalhe, porque eles confundem bastante. O professor Wagner já está até adiantando umas aulas aí que a gente tem para frente já prontas com relação a isso, verdade. né? Ao valor ali do número, quando ele, dependendo da casinha ali que ele tá, ele tem um valor. E aí a gente precisa aprender isso também e se atentar bastante. Importantíssimo. Ordem crescente ou decrescente? Decrescente, eles já responderam. Decrescente, muito bem. Vamos lá. Agora eu já vou aqui, tenho certeza que dá para ir direto aqui, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... E aí? Já responderam aqui, ó. E aí? É muito rápido. Larissa Oliveira. E aí? 22, 23. 22, muito bem, Larissa. 23 e 24. Se eu tenho dificuldade, eu volto no quadro numérico. Utilizo de apoio, não tem problema. Ordem crescente ou decrescente? Fui do maior para o menor ou fui do menor para... A galera se confunde. Também. A galera se confundiu lá, aqui, colocou decrescente. Colocaram... Tá certo. Ou tá errado? Colocaram decrescente? Colocou a... Não. Aqui, Deixa eu eu ver fui aqui do o nome. menor para o Já maior. sumiu o nome. Ou fui do maior para o menor? Ela já assumiu o nome. Menor para o maior. Eu fui aumentando e eu fui diminuindo. Se eu fui aumentando, eu fui em ordem... Crescente, vai crescer. Crescente. Ela confundiu. Eu ia retomar o nome, mas foi rápido. Não tem problema. A gente confunde, mas aos poucos a gente vai ali pegando, né? E se guardar que o crescente ele vai aumentando, o decrescente diminuindo, a gente vai guardando. Mas essa brincadeira é bem legal e, na verdade, dá para fazer outras atividades aí de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5. Uma próxima a gente vai trazer com essa regularidade aí, né? Para treinar mais. Isso. E aqui, vamos lá. Temos lá 66, 65, 64, 63, 62. Comecei do maior e fui... Diminuindo. Diminuindo. E aí? Depois, antes aqui do 62. Agora eles estão devagar aqui para responder. Vamos lá, galera. Vamos ver. Vamos lá. Ah, apareceu aqui uma resposta, hein? André Miguel. Continuo no 60. Então vem o quê? 61. 62. Decrescente. Agora subiu aqui um monte. Wagner, 62? Será mesmo? Olha lá. Não, olha lá. Foi. Eu tô diminuindo. Vamos lembrar. 61, 60. E agora?
essa é a parte que pega, né? Essa é a parte que tem que eles prestar têm muita dificuldade. atenção. Porque, olha aqui, eu estou diminuindo, só arrumar o meu 6 aqui, que ele ficou picotadinho. Se eu estou diminuindo, eu tenho que prestar atenção. Olha aqui a minha casinha, ó, da dezena. Opa, eu esqueço que a tela é chique, né? Não é que nem lá na escola que a gente bate no giz. Voltando. Aí, a gente vai aqui, ó. Quem vem antes do 6? A Ingrid já respondeu aqui, 59. 59. É só pensar assim, né? Aí o 58 e o 57. Decrescente, Mas se tenho decrescente. dúvida, volto no quadro. Ordem o quê? Fui diminuindo. Decrescente, decrescente. Decrescente, muito bem. Vamos lá. Agora a gente tem aqui. O Felipe adora colecionar coisas. Ele vive colecionando coisas e aí ele montou lá, né? Para organizar essas coisas, o que ele fez? Ele colocou colocou etiquetas, né? Foi colocando etiquetas. Então ele tem bolinhas de gude 85, figurinhas 77, tampinhas de garrafa 83, carrinhos 52. E aí vem aqui o probleminha. Agora só falta colocar os números em ordem crescente. Se ele quer pôr em ordem crescente, a gente já trabalhou um pouquinho ali nas atividades anteriores, ele vai do menor para o maior. Se eu tenho 85, 77, 83 e 52, como que fica isso em ordem crescente? E aí? Não estão respondendo, eles estão lá na outra sequência ainda. Ainda eles estão lá, não tem problema. Vamos olhar para estes números, ver se é em ordem crescente. Eu vou começar. Quem que eu tenho que pegar primeiro? O maior número ou o menor número? E aí? O maior ou o menor eu pego primeiro? Eles estão ainda lá na outra sequência. Pessoal, vamos voltar aqui, ó. Ah, já tem ali, ó. Já tem ali. Eles já estão colocando, ó. Já colocaram. Do menor, olha lá. Do menor, isso, olha lá. Tem um monte, olha lá. Agora sim. Começo do menor. Qual é o menor número? Já vi um colocar lá também, ó. Cauã Antunes, 52. O Cauã colocou 52. E aí, que mais? A Ana Beatriz já colocou ali também pra gente, ó. 52, aí ela colocou 77. E aqui, hein? Eu tenho dois que começam com 8. Quando eu tenho dois da mesma casa ali com o mesmo, né, número, eu olho o segundo, certo? Isso. Quem é o menor aqui? O 3. E aí eu vou pro 85 e a gente ajudou o Felipe a colocar as coisas dele lá bonitinho, em ordem crescente nas etiquetas. Então, 52, 77, 83 e 85. Não esqueçam que se eu tenho dois com o mesmo valor aqui, né, na casa da dezena ou depois da centena, enfim, eu tenho que olhar o segundo número. Se o segundo número bater, que eles vão começar a ver números maiores, eu olho para o terceiro, olho para o quarto, sempre nessa sequência, para que aí eu consiga ir colocando na ordem. Vamos lá. Qual coleção do Felipe possui menos elementos? A gente começou pelo menor número. Então, vamos lembrar ali, quem já colocou a sequência, qual era o menor número da sequência? Que aí eu tenho a de menos elementos, né? Emily respondeu 52. Muito bem. Se eu tiver dúvida também dá para voltar aqui um pouquinho, né? E de mais elementos? Já vai pensando aí. E quem tem a coleção dele de mais elementos? Com menos a gente sabe que é 52. E a próxima, que eu já adiantei, qual coleção do Felipe possui mais elementos? Quando a gente arrumou ali na ordem crescente, a gente começou do menor para o maior. Se eu pensar nisso, eu já tenho a resposta aí dessa questão. Eles pediram para voltar na tabela. Na tabela? Na parte que tem todos os números. Ah, eles querem ver o... Retomar. Aqui? Isso. Prontinho, vou dar um tempinho aqui. Menos elementos, mais elementos. Como é que fica?
Eles se confundiram ali na parte do 83. Volta, Bruno, volta, Bruno. Não tem problema, a gente volta. Vai e volta, não tem problema. Então, o menos elementos, ele tem menos o quê? Bolinhas de gude, né? O que ele tem menos, apesar que é bastante, né? O que ele tem menos ali é bolinhas de gude. E aí, o que ele tem mais? Na verdade, o que ele tem menos, ele tem menos figurinhas. Olha a professora olhando para o quadro e seguindo. Verdade. Ele tem menos figurinhas. Ele tem menos carrinhos. A gente está bem hoje, hein? Menos figurinhas. Não, menos carrinhos. Então, para ver se eles estão prestando atenção, né, pessoal? Porque o importante, olha lá, é ver se está todo mundo ligado, analisando a tabela. Por isso que é importante voltar na tabela, retomar e ver se está todo mundo antenado. E o que são os elementos que têm menos coleção? Vamos colocar aqui. Na coleção dele, qual é os objetos ali que tem menos? A gente acabou de olhar. Vamos ver quem vai responder aqui primeiro. Volta de novo. Volta na tabela. Ah lá. Menos o quê? Carrinhos. Carrinhos. Menos carrinhos. Lembra que ontem a gente fez pegadinha, hein? A gente está fazendo o tempo todo. Para ver quem tá ligado, né? Quem não tá. Presta atenção aí. E quem tem mais? Volta na tabela de novo para conferir. Eles estão pedindo de novo? Pedro Sérgio. Vamos lá. Pedro, olha lá. Qual que tem mais elementos E às dessa vezes coleção? também eles se confundem, né? Ali da unidade, tem aluno que olha o número 7, né? Sim. Também. Olha o número 7, acha que como ele é maior que o 5 e maior que o 3, ele acha que é o 77, mas não é. Exato. Ah lá. Então, quem tem mais elementos? Colocaram, Wagner? Colocaram colocaram, olha lá, tá subindo bastante. Miguel de Souza, bolinhas de gude. Bolinhas de gude, Miguel, isso aí. E quantas são? 85. 85 bolinhas. Olha eu com a letra de... mão ou letra cursiva, né? Se eu ainda estou aprendendo, eu faço a bastão. Mas no segundo ano, eu sei que já tem bastante gente usando a tal letra de mão, que é a letra cursiva. Posso usar e devo, se já sei usar, né? Vou usando certinho. E aqui, ó, só para a gente olhar quantas tampinhas de garrafa são necessárias para ficar igual a quantidade de bolinhas de gude. Volta na tabela. Olha a pergunta, hein? Quantas tampinhas de garrafa são necessárias para ficar igual a quantidade de bolinhas de gude? Vamos lá, Wagner. Respondendo aqui, hein, pessoal. Quantas? Tampinhas de garrafa ele tinha quantas? Ele tem quantas? 83. Quantas são as bolinhas de gude? 85. Então, como que eu faço para descobrir isso? Tô lá no 83... faço o quê? A sobrecontagem. 84, 85. Se ele tiver mais duas tampinhas, ele vai ter a mesma quantidade de tampinhas e de bolinhas de gude, certo? Então, são? Duas. Olha lá. Quantas tampinhas de garrafa são necessárias? 2. Certo? E se eu escrever esse número aqui, né? Bom, ó. Pra gente... Número 2. Por extenso, né? Certo? Por extenso, pra gente ir treinando aí um pouquinho. Eles estão pedindo para voltar alguma coisa? Precisa a gente dar uma voltada? Ainda não? Não, eles responderam. É porque começa a subir. 2, 2, 2, 2, 2. Todo mundo respondendo 2. Foi respondendo tudo 2. Parabéns. Só pra gente voltar a reforçar o nosso quadro numérico. Já comentei isso aqui numa outra aula. Eu não tenho quadro. Conforme a gente vai fazendo as atividades aqui com vocês, vocês podem ir construindo o quadro de vocês. Então, monta aí um quadro para quando tiver dúvida olhar. Professora, mas eu já sei até 100. Monta de 100 a 200. Eu já sei até 200. Monta de 200 a 300. E assim vai, né? Vai treinando, complementando, né? Já sei uma coisa, vou indo para outra. E aí, aos pouquinhos, vai chegar uma hora que vocês vão saber todos os números, aí a gente nem vai precisar ficar mais nessa, né? Vai e volta do quadro numérico. Tudo bem? Deem uma olhada no caderninho de vocês.
Vejam se fizeram todos os registros. Se faltar alguma coisa, tem problema, professor? Não. Não. Onde eles vão encontrar de novo essa aula? Pode olhar no YouTube, no Facebook, tá tudo lá reprisado. E tem o centro de mídias, mas não dá para reprisar, mas no YouTube e no Facebook dá. Então, até a próxima. Estamos aqui terminando. No Clube da Leitura de hoje, a história de um menino que queria muito ver o que tinha dentro de um pote mágico. Aham. E a história acontece mais ou menos assim. Era uma vez um menino que morava num bairro chamado Capão Redondo. Ele adorava brincar na rua e soltar pipa. Um dia, o Jim, que era um menino bem maior que os outros, apareceu com um pote na rua. Aí eles diziam: Você viu? Você viu? O Jim tem um pote mágico. Todos disseram. O menino ficou muito curioso. Foi correndo para a casa do Jim, mas desistiu de entrar quando viu o irmão dele, o Will. O menino tinha um medo danado do Will. No dia seguinte, o menino foi para a casa do Jim ver o tal pote mágico. Mas para enfrentar o Will, ele levou sua espada do Zorro e sua máscara do Batman. Não adiantou nada. O Will lhe acertou uma pedrada na testa. Puff! E ele teve de sair correndo para não apanhar mais. Mas mais um dia se passou e o Will foi brincar em um bairro vizinho. Era a chance do menino ver finalmente o que tinha dentro do pote mágico. Ele foi até a casa do Jim, mas ele não deixou o menino ver o pote. Não de graça. O Jim cobrou um ingresso de R$5. Mas acontece que o menino não tinha esse dinheiro, mas decidiu que iria consegui-lo de qualquer maneira. Nem que tivesse de catar papelão e vender para o Sr. Zé, ou tomar conta dos carros estacionados na rua, ou então até mesmo vender todos os seus gibis para o dono da banca. E aí? Será que o menino conseguiu esses R$5? Será que ele conseguiu ver o que tinha dentro desse pote mágico? Para você descobrir o que foi que aconteceu, vai ter que procurar numa livraria esse livro aqui, ó. O Pote Mágico, publicado pela Planeta Infantil. Ele foi escrito por Ferrez e ilustrado por Rodrigo Abraim. E assim, declaro encerrada mais uma reunião do Clube da Leitura do Quintal da Cultura. Hoje o papo é reto. Papo sério direto. O mundo está passando por uma pandemia. Pandemia é quando uma doença contagiosa se espalha muito depressa. Passa de uma pessoa para outra e chega a vários países. Mas não precisa ficar assustado. É só tomar muito cuidado e ser disciplinado. O vírus que anda causando essa doença é o Covid-19, mas ele também é conhecido como coronavírus. Ele é transmitido pelo contato com gotinhas bem pequenininhas que saem do nariz e da boca de pessoas que têm o vírus. Isso acontece quando elas estão tossindo, espirrando e também falando. Por isso, quando for tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com o cotovelo flexionado, assim, ó. Ou use lenço de papel, mas precisa jogá-lo fora logo em seguida em uma lixeira com tampa. Encostar em superfícies infectadas, como uma fechadura ou corrimão de uma escada, também pode contaminar. Então, lave as mãos com frequência usando água e sabão, mas também pode usar desinfetante à base de álcool gel 70%. Evite dividir lanches, copos e talheres com os colegas. E beba bastante água. Da sua garrafinha, tá? Pra não encostar no bebedouro. Evite colocar as mãos na boca, nos olhos e no nariz. Beijos, abraços e aperto de mão são uma delícia. Mas, por enquanto, troque por um sorriso ou uma saudação. Seguindo essas dicas,
Tudo vai dar certo!